Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Foca na Matemática. O tema da nossa aula de hoje é função do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim é qualquer função que possua a sua lei de formação como y igual a vezes x mais b. Essa então vai ser a cara da função do primeiro grau ou a aparência da função do primeiro grau. Sendo que esse a e esse b que aparecem aí na lei de formação são números reais. E o a sempre diferente de zero. Então, uma função afim ou função do primeiro grau. Porque o expoente de x é 1. Vamos entender melhor o que é uma função? Uma função nada mais é uma regra que liga cada elemento de um conjunto esse chamado de domínio, a um único elemento de um outro conjunto, que é chamado contradomínio. Esses elementos são representados por letra, pois podem representar qualquer elemento de um conjunto. Vamos observar agora a lei de formação da função afim. Como tínhamos dito anteriormente, a lei de formação da função afim ou função de primeiro grau é na forma y igual a vezes x mais b. Esse a é chamado de coeficiente angular, ou taxa de variação ou de inclinação. O b é chamado de coeficiente linear, e vocês vão ver mais para frente nos exemplos que ele representa o corte no eixo y. O gráfico de qualquer função afim será sempre uma reta. Vamos observar aí alguns exemplos de função afim. Lembrando que a lei de formação é y igual a vezes x mais b. Esse a e b são chamados de coeficientes da função afim. Primeiro exemplo, y igual a 5x mais 6. Olha lá, o 5 é aquele número que multiplica o x, então ele é o valor de a, e o 6 é o valor de b. Na função y igual a menos x mais 3, temos que o a vale menos 1 e o b vale 3. No próximo exemplo, y é igual a 2x. O a é 2 e o b é 0. E na terceira, y é igual a menos 6. Nesse caso, o a é 0 e o b é menos 6. O gráfico da função afim, ou função de primeiro grau, é sempre uma reta. O melhor local para representar um gráfico é no plano cartesiano. Para fazer isso, pegamos a lei de formação e atribuímos valores reais aleatórios à variável independente x, obtendo os seus valores correspondentes, que também são reais, para a variável dependente y. Para deixar isso mais claro, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. Mas que tal fazermos antes uma tabela? Nessa tabela representamos os pares ordenados e depois fica muito mais fácil fazer o gráfico. Bora lá? Como x pode assumir qualquer valor real, podemos atribuir infinitos valores para ele, obtendo seus correspondentes para o y, formando assim os pares ordenados para obter o gráfico dessa função. Lembrando que a lei de formação é f de x igual a 2x menos 2 ou simplesmente y igual a 2x menos 2. Como x é a variável independente, podemos atribuir quaisquer valores a ela. Observem aí nessa tabela, os valores atribuídos foram menos 1, 0, 1 e 2. Para achar o seu correspondente e formar o par ordenado, basta substituir
o valor de x na lei de formação. Quando x é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, que dá menos 4. Formei o par ordenado, menos 1, menos 4. Para o x igual a 0, fica 2 vezes 0, menos 2, que dá menos 2. Par ordenado, 0 menos 2. Se o x for igual a 1, 2 vezes 1, menos 2, que dá 0. O par ordenado, então, seria 1, 0. E se o x valendo 2, 2 vezes 2, menos 2, que deu 2. O par ordenado, 2, 2. Vamos ver agora como vai ficar o gráfico? Então, agora, no plano cartesiano, representando cada um dos pares ordenados, podemos observar que a união de todos esses pontos é uma reta, ou seja, todos esses pontos estão alinhados, formando uma reta. Observem aí onde essa reta está cortando o eixo y, no menos 2, que é o valor do coeficiente b. Observem uma outra característica também. Para cada valor que aumenta no eixo x, aumenta 2 no eixo y. Esse 2 nada mais é do que o coeficiente angular, o valor de A. Para ficar ainda mais fácil, vamos resolver juntos alguns exemplos. O primeiro deles, considerando a função f de x igual a menos x menos 2. No item A, qual o valor dos coeficientes A e B? Muito simples, né? O coeficiente A, lembram que é aquele que multiplica o x? Que nesse caso ele vale menos 1. Apesar de não estar escrito o número 1 lá, mas nós sabemos, né? Que quando não tem nenhum número escrito com a letra, significa que ela está sendo multiplicada por 1. Como tem aquele sinalzinho de menos antes do x, significa que o coeficiente A é menos 1. E o coeficiente B, ou coeficiente linear, é o menos 2. Agora, no item B, pede para construir o gráfico dessa função no plano cartesiano. Que tal fazermos antes uma tabela? Observem aí que essa tabela está em branco, com exceção dos valores de x, escolhidos aleatoriamente, pois x é a variável independente, lembram? Então, vamos responder ao item B, que é construir o gráfico dessa função. Mas antes, vamos fazer a tabela. Determinamos valores aleatórios para a variável independente x. Basta substituir o valor de x na lei de formação, para cada um dos valores da tabela. Então, quando x vale menos 3, lembrando que f de x ou y. Então, f de x igual a menos x menos 2. Se o x vale menos 3, f de x vai ficar igual a menos 3 menos 2. Lembrando que aqui eu tenho esse menos, que é o menos da lei de formação, e esse menos, que é o do 3. Coloco entre parênteses. Fazendo a regrinha de sinais aqui, menos com menos fica mais. Então, vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Formamos o primeiro par ordenado, que é menos 3 e 1. Quando x vale menos 2, menos 2, menos 2, que é igual a, de novo, né? Menos com menos é mais, que é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Mais um par ordenado, menos 2 e 0. Para o x valendo menos 1, menos 1, menos 2, que é igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. O terceiro par ordenado, menos 1 e menos 1.
quando x vale 0. Menos 0, menos 2. Menos 0, menos 2 dá menos 2. 0 menos 2 é o outro par ordenado. E assim seguimos. Se o x vale 1, vai ficar menos 1, menos 2, que é igual a menos 3. O par ordenado é menos 1, menos 3. Quando x vale 2, menos 2, menos 2, que é igual a menos 4. O par ordenado, 2 menos 4. E o último valor dessa tabela, que é o 3. Menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. Par ordenado, 3 menos 5. Agora, vamos fazer o gráfico dessa função. Observem todos esses pares ordenados. Para fazer o gráfico aqui, de preferência, numa folha quadriculada, percebem? Que fica muito mais fácil. O x está variando entre menos 3 e 3. E o y está variando entre 1 e menos 5. Então, eu vou fazer, primeiramente, desenhar os dois eixos. Sempre em cima da linha. Esse é o eixo y. E aqui eu vou colocar o eixo x. Um, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. É a variação do nosso x. E o y, ele está variando de menos 5, que é o menor valor, até 1, que é o maior valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, colocar mais um só para não ficar espaço em branco. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora, representamos os pares ordenados. O primeiro deles é menos 3 no x com 1 no y. Menos 3 no x com 1 no y. Exatamente onde essas duas linhas se encontram, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é menos 2 e 0. Exatamente sobre o eixo x. Menos 1 e menos 1. Menos 1 no x com menos 1 no y. Aqui está mais um ponto. O outro ponto é 0 e menos 2. 0 no x e menos 2 no y, sobre o eixo do y. Menos 1. Aqui é 1. 1 e menos 3. 1 e menos 3. Está aqui. 2 e menos 4. Está aqui o ponto. E 3 e menos 5 está aqui o ponto. Só vou corrigir aqui, que aqui é mais um, tá? Me desculpem. Agora, basta traçar a reta. É só colocar a régua. Se nós fizermos os cálculos todos certinhos, esses pontos vão ficar sobre a mesma reta. Tracei a reta que representa essa função. Observem agora o seguinte. Para cada valor que eu aumento do x, vou pegar um exemplo em qualquer lugar da reta. Ó, aqui, passando o x de 1 para 2. Quando eu aumentei um valor no x, o que aconteceu no y? Ele diminuiu um valor. Então, todo lugar da reta que eu pegar, se eu aumentar um valor no x, ele vai diminuir um valor no y. Olha, observem só, o que representa esse menos 1? Representa exatamente o que nós vimos no item anterior, o valor do A, do coeficiente linear ou coeficiente de inclinação dessa reta. E podemos perceber aqui, então, que ela é uma reta, o quê? Decrescente, ó. Ela é uma reta ou uma função decrescente. Exemplo número 2. Considere duas grandezas x e y diretamente proporcionais. Sabe-se que o ponto 4 menos 12 pertence ao gráfico da função que relaciona essas grandezas. No item A, escreva a sentença que relaciona x e y. E o item B,
construo o gráfico dessa função. Você lembra que quando x e y são diretamente proporcionais, significa que a lei de formação tem a aparência y igual a k vezes x e que esse k é chamado de constante de proporcionalidade? Vamos lá ver como fica a resolução deste exemplo? Vamos agora ao exemplo 2, onde ele dizia que as grandezas x e y eram diretamente proporcionais. Vocês se lembram como se relacionam duas grandezas diretamente proporcionais? Y é igual a k vezes x, onde k é aquela constante de proporcionalidade. Então, no item A, ele pedia justamente essa sentença e dizia uma outra coisa, que o par ordenado 4 menos 12 pertencia ao gráfico dessa função. Então, se esse ponto pertence ao gráfico da função, que é diretamente proporcional, fica simples e fácil de encontrarmos o valor desse k. É só substituirmos novamente. Vamos lembrar? Esse 4 é o valor de x no par ordenado e o menos 12 é o valor de y. Então, substituindo na sentença das grandezas diretamente proporcionais, como ficaria? Menos 12, que é igual a k, vezes 4. Qual é o valor que, substituindo aqui, satisfaz essa igualdade? Então, o valor de k é menos 3. Menos 3 vezes 4 dá justamente o menos 12 que está aqui. Então, como fica essa sentença? Y é igual a menos 3 vezes x, ou somente menos 3x. Tudo bem? Vamos, então, ao item B, que era fazer o gráfico dessa função. Nós já achamos a lei de formação, f de x igual a menos 3x, ou conforme tínhamos achado, y igual a menos 3x, que é a mesma coisa. Vamos usar valores aleatórios para variável independente x. Lembram? Y depende de x. Y é a variável dependente e x é a variável independente. Se o x vale menos 2, como vai ficar o cálculo? Menos 3 vezes menos 2. Fazendo a regra de sinais, o resultado vai ser 6 positivo. Primeiro par ordenado, menos 2, 6. Para o x valendo menos 1, substituindo ele, vai ficar menos 3 vezes menos 1, que é igual a 3 positivo. O outro par ordenado, menos 1, 3. Quando o x for zero, menos 3 vezes 0, que é igual a 0. O par ordenado, 0, 0, que é, na verdade, a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Quando o x vale 1, menos 3 vezes 1, que é igual a menos 3. O par ordenado, 1, menos 3. E para o x valendo 2, menos 3 vezes 2, que é igual a menos 6. O par ordenado, 2, menos 6. Observem aqui que o nosso x está variando de menos 2 a 2 e o y está variando de menos 6 a 6. No papel quadriculado, que fica muito mais fácil de fazer o gráfico, vamos fazer aqui os dois eixos, o horizontal, que é o eixo x, bem em cima da linha. Então, esse eixo é o eixo x e o vertical, que é o eixo y. E aqui eu só vou numerar os dois eixos. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4. Não tem problema, não tá usando aqui, mas não tem importância eu colocar os valores aqui, tá? Lembrando que quando eu faço gráfico é uma reta. A reta ela é infinita para os dois lados. O valor máximo no eixo Y é o 6. 6. E o mínimo, menos 6. Estaria aqui, ó. Então, eu só vou prolongar um pouquinho mais essa reta para colocar aqui o menos 6. E começar a representar os pontos. O primeiro ponto, menos 2, 6, ó. Menos 2 no X, com 6 no Y. O ponto vai ficar aqui em cima. Menos 1 no X, 3 no Y. Menos 1 no X, com 3 no Y. O ponto vai ficar aqui. 0, 0. Origem do plano cartesiano. 1 menos 3. 1 no X, com menos 3 no Y. Tá vendo? Quando a gente faz de papel quadriculado, fica muito mais fácil localizar os pontos. 2 menos 6. 2 no X, com menos 6 no Y. Está aqui. E agora, para fazer o gráfico, basta unir esses pontos e formar, então, uma reta. Percebam que essa reta também é o quê? Decrescente, ó. Ela está decrescendo. Vamos analisar agora aqui, ó. Para cada unidade que aumenta no X, vou pegar aqui, ó. Se vai do 0 para o 1, aumentou uma unidade no X. O Y faz o quê? Ele está diminuindo. Quantas unidades? 1, 2, 3. Ele está diminuindo 3 unidades. Olha lá novamente, quem é esse menos 3? É o valor do A, que é o coeficiente angular dessa função. Aqui é o valor desse número que está juntinho aí, multiplicando o X. Então, fizemos o gráfico dessa função. F de x igual a menos 3x. Exemplo 3. O preço a pagar por uma corrida de táxi é composto por uma quantia A fixada igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número x de quilômetros rodados. P igual a A mais B vezes x. B é o custo de cada quilômetro rodado. Em certa cidade temos que o P é igual a 15 mais 2x, onde o P é dado em reais e o x em quilômetros. Letra A. Qual o preço a pagar por uma corrida de 12 quilômetros? Letra B. Calcule a diferença entre os preços de duas corridas, uma de 20 quilômetros e outra de 21 quilômetros. E letra C. Esboce o gráfico de P em função de x. Vamos lá fazer? Vamos agora ao terceiro exemplo, que falava do preço a pagar por uma corrida de táxi. E dizia que o preço a pagar por uma corrida de táxi é P igual a 15 mais 2 vezes x. O que significam esses valores aqui nessa situação, nesse contexto? 15 seria aquela taxa fixa, uma quantia fixa, que normalmente em corridas de táxi é chamada de bandeirada. E o 2 seria o quê? O valor a ser pago por quilômetro rodado, tá? Então, no item A, a pergunta era: qual o preço a pagar por uma corrida de 12 quilômetros? Então, alguém que entrou no táxi e vai andar uma distância de 12 quilômetros, quanto essa pessoa pagaria? Então, o preço a pagar é igual a 15, que é
a taxa fixa mais 2 vezes 12. Lembrando que o x é a quantidade de quilômetros rodados. Primeiro, lembram? Multiplicação. Então, P é igual a 15 mais 2 vezes 12 dá 24. P igual a 39. Então, essa pessoa pagaria um valor de R$ 39,00 para andar 12 quilômetros. Vamos ao item B. No item B, pede para se calcular a diferença entre duas corridas, uma de 20 quilômetros. Então, vamos fazer o preço da corrida se a pessoa andar 20 quilômetros. 15 mais 2 vezes 20. Então, o preço vai ser 15 mais 2 vezes 20 é 40. Essa pessoa vai pagar o equivalente a R$ 55,00. E uma corrida de 21 quilômetros. P igual a 15 mais 2 vezes 21. 15 mais, qual é o valor de 2 vezes 21? 42. 15 mais 42, 57. Essa pessoa vai pagar R$ 57,00. Como a pergunta foi qual era a diferença, lembra que diferença é uma subtração? 57 menos 55 é igual a 2. Olha lá, o que é esse 2? É o valor a ser pago por quilômetro rodado. Então, se uma pessoa fizer uma corrida de 20 quilômetros e outra uma de 21, a distância, a diferença de valor que essas duas pessoas vão pagar vai ser de R$ 2,00, uma diferença de R$ 2,00. Vamos agora à letra C, que pedia para fazer o gráfico de P em função de X. Aqui, ó, f de x é o que foi chamado aí no enunciado de P. Para vocês perceberem que a letra que utilizamos não faz a diferença nos cálculos. Pode ser f de x ou, como foi chamado no enunciado, de P. Porque P, o preço da corrida. Para fazer o gráfico, vamos novamente atribuir valores aleatórios para a variável independente x. Zero. O que significa zero? Vamos supor a pessoa que não andou nada. Quanto ela vai pagar? P igual a 15 mais 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero. 15 mais zero é igual a 15. Ela vai pagar apenas a taxa fixa no valor de R$ 15,00. Eu tenho ponto aqui, 0,15. Pessoa que andar 5 quilômetros, quanto ela vai pagar por essa corrida? 15 mais 2 vezes 5. 15 mais, lembrando, multiplicação primeiro, né? 2 vezes 5, 10. 15 mais 10, 25. Quem andou 5 quilômetros pagou R$ 25,00. Formou mais um par ordenado. 10 quilômetros, P igual a 15 mais 2 vezes 10. Primeiro, multiplicação. 15 mais 20. Essa pessoa paga R$ 35,00. O par ordenado, 10, 35. 15 quilômetros, P igual a 15 mais 2 vezes 15. 15 mais 30, que é igual a 45. O par ordenado, 15, 45. E uma última situação, né? Para quem andou 20 quilômetros. 15 mais 2 vezes 20. 15 mais 40, que é igual a R$ 55,00. O par ordenado, 20, 55. Vou fazer o gráfico agora. Observe que aqui os valores estão numa escala maiores. Então,
vai ser inviável nesse papel quadriculado, nesse espaço que eu tenho aqui, onde está a malha quadriculada, eu fazer de uma em uma unidade. Então, o que a gente pode fazer? Alterar a nossa escala. Observem aqui, eu vou utilizar a escala de x sendo de 5 em 5. Nesse gráfico, vai precisar contar a parte negativa no x? Não, porque ele está representando uma situação onde o x é o quilômetro rodado e o y, o preço a ser pago. Então, tanto no x quanto no y, eu só vou contar com a parte positiva. Então, eu vou traçar aqui os dois eixos. Só que aqui eu não vou chamá-los apenas de x e y, porque eles estão representando o quê? O y está representando o valor a ser pago pela corrida de táxi em reais. E o x está representando a quantidade de quilômetros rodados. Aqui eu vou utilizar uma escala de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Percebam o que eu fiz, ó. Pulei 2 quadradinhos para cada 5 quilômetros rodados. E aqui o valor máximo que eu vou representar é 55. Eu vou colocar R$10 para cada 2 quadradinhos. Ó, pulei 2 quadradinhos, é o 10. Mais 2 é o 20. Mais 2 é o 30. Mais 2, 40. Mais 2, o 50. E começo a colocar os pares ordenados. 0, 15. Onde está o 15 aqui? Exatamente entre o 10 e o 20. 5 quilômetros, R$25. 5 quilômetros, R$25. 10 quilômetros, R$35. Opa, coloquei errado aqui, né? 5 quilômetros, R$25. O pontinho, na verdade, está aqui. 10 quilômetros, R$35 aqui. 15 quilômetros, R$45 aqui. 20 quilômetros, R$55. Onde está o 55? Ó, aqui é o 50, um quadradinho para cima. Aqui. E agora é só traçar a reta. Eu juntei todos os pontos na régua e traço a reta representando essa situação. Observem que essa função aqui é uma função crescente. Vamos ver agora o que está acontecendo. Para cada unidade que a gente aumenta no x, quanto vai aumentar no y? Vimos isso no item anterior. Só que aqui no gráfico eu não tenho de unidade em unidade. Então, eu posso contar assim, ó. Se aumentou 5 aqui, quanto aumenta aqui? Aqui aumenta 10, não é? Para cada 5 quilômetros a mais, aumenta R$10 no valor. Se eu dividir os dois por 5, para cada 1 quilômetro a mais, aumenta R$2 no valor, que é os 2 do coeficiente angular aqui. Tudo bem? Agora que já concluímos e fizemos o gráfico dessas funções, vamos observar o crescimento e decrescimento. Nas duas funções, na primeira, f de x igual a 2x menos 2 e f de x igual a 15 mais 2 vezes x, temos que o a é maior do que zero. Portanto, essas duas funções são funções crescentes. Já nesses outros dois exemplos, f de x igual a menos x menos 2 e f de x igual a menos 3x, a função é decrescente. Observem que nas duas o coeficiente a é negativo. Muito obrigada e até a próxima aula
no canal Foca na Matemática. Espero por vocês!